E agora vamos convidar ao palco o diretor de formação do IFL-BH, o Vitor Cesarini, para abrir o painel O Estado Ajuda ou Atrapalha? Vitor. Boa noite. Qual é o segredo para a prosperidade de uma nação e o enriquecimento da sociedade? Por que existem países pobres e países ricos? Por que alguns países que eram pobres conseguiram crescer e ficar ricos, enquanto outros permaneceram estagnados? Se a maioria dos países da economia mundial adotaram um sistema político de democracia, no qual os governantes mudam de tempos em tempos por meio do voto direto ou indireto, por qual razão continua existindo abismal diferença no nível de renda e riqueza entre os diferentes países? Apesar da democracia ser um bom sistema político, ela, por si só, não é suficiente. É preciso que a Constituição que rege essa democracia estabeleça limites para que o Estado pode fazer. Não é porque alguém foi eleito, passou em algum concurso ou exerce qualquer função pública que ele tem o direito de pisar nos demais cidadãos da sociedade. As democracias que não estabelecem limites para a atuação do Estado e permitem que este não respeite os direitos individuais dos cidadãos à vida, liberdade e propriedade, não são muito melhores do que as velhas ditaduras. Já aquelas democracias que limitam a atuação do Estado e permitem que qualquer cidadão possa exercer livremente os seus direitos individuais, certamente verão a sua sociedade prosperar, enriquecer e avançar. O grande motor do crescimento econômico é a liberdade individual. A elevada tributação, a imposição de regras estatais burocráticas, a necessidade de licenças para atividades de baixo e médio risco, a irresponsabilidade fiscal do setor público, a inflação e o financiamento compulsório para campanhas políticas são fortes afrontas à liberdade individual. Muitos países ditos democráticos foram dizimando aos poucos a liberdade individual de seus cidadãos. Com isso, não conseguiram enriquecer e ficaram muito atrás de países onde a liberdade individual é imperativa. O que leva uma pessoa a trabalhar, dedicar, enriquecer e prosperar é o fato de ela poder aproveitar do resultado do seu próprio trabalho. Afinal, de que adianta dar duro se o resultado desse esforço ficará com outra pessoa, totalmente desconhecida e que mora em um lugar distante chamado Brasília? Certamente não adianta nada. Para falar sobre a atuação do Estado em nossas vidas, convidamos para o terceiro painel Henrique Viana, fundador da Brasil Paralelo, Marcelo Abrita, cofundador e CEO da Buser, e para mediação, nada menos que o professor Denis Xavier, autor de diversos livros, dentre eles A Farmácia de Ayn Rand. Muito obrigado. Senta aqui pertinho, Marcelo. Muito boa tarde, boa noite a todos. Não sei que agora se a gente está de noite, está de dia. Baita prazer estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Agradecer na pessoa do Tiago, nosso presidente, pelo convite que me foi feito. Bem, vocês já foram apresentados, cadê o restante do pessoal? Logo aparece. Mas, Marcelo, eu hoje atuo como coordenador político da bancada do Novo, lá em Brasília. Sou um acadêmico que está ali meio que trabalhando no Leviatã, conhecendo um pouco os bastidores. E uma coisa interessante que eu vi ali dentro, nesses 6 meses que eu estou lá, é que, vamos dizer, num certo sentido, o Estado é mesmo pior do que a máfia.
Porque a máfia ainda tem regra moral. A máfia dispõe de um certo código moral, então, assim, muitas vezes, em alguma instância de inconveniência na máfia, o sujeito suporta a inconveniência e fala assim, não, nós temos uma regra moral, isso aqui nós não vamos quebrar. E não existe moralidade dentro da estrutura estatal, existe só a conveniência. Só a conveniência. Então, imagine você, eu como um professor de filosofia liberal, atuar nos bastidores do parlamento brasileiro e ver todas as bombas que os caras armam diariamente contra nós. Diariamente. É uma coisa incansável. O que me leva a dizer, num segundo momento, que político bom é político de férias. O brasileiro tem muita preocupação com o político trabalhando. Assim, nossos políticos trabalham muito pouco. Vocês não têm ideia do que vocês estão pedindo. O certo seria 11 meses de férias, 2 semanas de recesso e um café, talvez, em 2 semanas. E eu falo sério, porque o grande problema é quando eles se reúnem. Salim não me deixa mentir sozinho. Salim, quando eles se reúnem e falam assim, hoje nós vamos trabalhar, a pauta é pesada, vamos ficar até de madrugada, a coisa é simplesmente destruidora. Então, ali, o que eu aprendi foi que aquela frase do Roberto Campos faz, mas não faz só sentido, ela é emblemática. Muitas vezes não dá para fazer o bem. A gente constantemente está trabalhando para impedir um mal maior. Frequentemente assim. Mas nós já conseguimos fazer isso. Então, a mensagem não é de pessimismo. Nós já conseguimos fazer isso. Hoje, de vez em quando, em meio a um discurso coletivista completamente absurdo, né, o nível intelectual médio da classe política é baixíssimo, aí aparece alguém citando um Bastiat. Aparece um louco de laranja, por enquanto, citando o Rothbard. Não tinha isso. Então, eu me lembro que o próprio Roberto Campos, um pouco antes de morrer, ficava muito chateado com a solidão de um político liberal no Brasil. Hoje, a gente já começa a montar um grupo que já começa a se articular e que, de repente, começa a marcar uma posição crítica em relação àquilo que antes era um monopólio de ideias. Então, eu começo esse bate-papo aqui nosso, porque muitas vezes também nós temos um preceito intelectual, alguns princípios intelectuais bem estabelecidos, com base nos livros, na frequentação das ideias, mas quando a coisa vai para o mundo prático, às vezes falta um pouco aquilo que o Zema comentou. Eu entendo o Zema quando ele fala assim, cara, tem que ter um pouco um pé meio pragmático. Não adianta só também chegar lá e falar assim, bom, Ayn Rand diz isso, o Hayek diz aquilo, ok. Mas o Lira está dizendo um outro negócio ali, como é que eu vou articular essas coisas? Como é que você vê a atuação da classe política, e mais especificamente das estruturas estatais, com relação a esse exercício para o empreendedor? Para além de tudo que a gente já ouviu, que é de grande dificuldade, é pesado, o Estado pesa muito sobre vocês, mas, em especial, como é que a gente poderia trabalhar para atrapalhar menos? Seria a primeira pergunta para a gente... Já vejo ali o Henrique. Tudo bom, meu amigo? Como é que o Estado pode atrapalhar menos a vida do empreendedor? Se existe algum tipo de atuação positiva do Estado, ou toda vez que eu encontrar um empreendedor feliz com a vida estatal, eu tenho que desconfiar desse empreendedor. Eu não sei se eu sou a pessoa mais apropriada para responder. Eu não sou teórico de política ou de economia. E acho que até, pessoalmente, não sou, digamos assim, a pessoa mais liberal do planeta, não. Mas, no Brasil, se os corpos, assim, entidades, autarquias, simplesmente assumissem a obrigação de fazer menos coisa, já ajudava um bocado. Vou pegar um exemplo aqui, no começo da pandemia, né? Teve um debate se a gente devia ou não devia comprar máscara, porque se ia ou não ia acabar a máscara para o profissional de saúde. Mas o burocrata não pensa que, se ele simplesmente falar para a pessoa que ela precisa de uma máscara, ela vai dar um jeito de fazer uma máscara, nem que seja com um trapo, que foi o que as pessoas acabaram fazendo.
E aí o que o burocrata pensava que ia demorar 6 meses para produzir o número de máscaras suficiente, simplesmente da pessoa saber que ela precisava ter uma máscara, demorou 24 horas e tinha 150 pessoas, 150 milhões de pessoas mascaradas na rua. Isso é um exemplo meio bobo, mas é verdade para tudo, né? Do mesmo jeito que a gente, na vida e nas empresas, de vez em quando vem alguém e a sua resposta vai ser, cara, esse problema é seu, não é meu, não. Falta isso no poder público, eu acho, entendeu? Quer resolver todos os problemas, acaba não resolvendo nenhum, e quer, sabe, tentar formulazinhas para várias situações, que às vezes são simples, só que para você resolver todas as situações simples, você precisa de uma estrutura hipercomplexa que acaba não funcionando. Então, sei lá, se eu fosse bate-pronto, era isso aí. Uhum. Quem está ali? Me ouvindo aí? Tudo bem, pessoal? Prazer estar com vocês. Acho que para fazer um bate rápido aí da questão. Estão me ouvindo? Tudo certo? Tudo certo, tudo certo. Tá, beleza. Você tocou no ponto, eu acho, Denis. Você falou de conveniência. Eu acho que nós temos uma cultura muito ruim no Brasil hoje. A gente perdeu muito a nossa cultura, perdeu muito no Ocidente como um todo, e essa conveniência versus o exercício moral está no centro do problema da participação do Estado nas nossas vidas hoje, porque por definição, o sacrifício, o exercício moral é por definição aquilo que promove o bem comum. Toda a cultura no Ocidente, ao longo da história, se consolidou, se melhorou, tornou a vida melhor das pessoas, a partir do momento que mais pessoas conseguem produzir algo em comum, né? Convivência, acordos, regras, serviços, né? E isso eu chamo de sacrifício, né? Claro, talvez não seja o termo mais correto, mas você está ali abrindo mão de um pouquinho, né, pro outro. Não precisa nem abrir mão de muito, né? Só um pouquinho. E parece que hoje está totalmente inverso, essa ideia se perdeu. E o problema não é que os políticos têm um problema de só atuar por conveniência, não tem nenhum exercício moral. É a sociedade como um todo. Porque, em geral, nos casos, pelo menos que a gente vê no Brasil, a iniciativa de regular e de dificultar a entrada de concorrentes, etc., a iniciativa me parece que não vem do Estado. Em alguns casos talvez venha, mas vem até mesmo de empresas, né? de empresários, de empresas mais antigas, né? Ou de sindicatos, seja grupos aí estabelecidos que se aliam a políticos para impedir a entrada, né? É o caso que está acontecendo conosco agora, e com todas essas iniciativas midiáticas recentes, né? A partir da internet, a partir de uma nova tecnologia, novas empresas surgiram, né? A nossa empresa tem crescido bastante e começa a sofrer com essa, enfim. Então tem o caso do Uber, famoso, né? Recente também, que a partir de tecnologia passou a prestar um serviço melhor, passou a ser preferido, né? Em boa medida, e o Estado vai lá, em parceria, vamos dizer assim, com os players que não querem deixar com que esses novos concorrentes entrem no mercado, e começam a criar dificuldades. Né? Então, me parece que é um problema da sociedade como um todo, Denis, né? A gente, claro, vê ali, né, na política aquele que exerce o poder, né? E aí, claro, o problema da gente, como sociedade, entregar muito poder ao Estado. E achar bom ainda, porque, óbvio, nesse processo existe sempre uma narrativa. A narrativa do bem comum, a narrativa de você estar protegendo as pessoas, né? Agora, na internet, a liberdade de expressão é protegendo as pessoas das fake news, né? Como se nunca tivesse havido fake news, né? E com o Uber também tinha, porque o Uber não assina carteira de trabalho, porque não sei o quê. Então, sempre existe uma narrativa de que você está fazendo a coisa pelo bem das pessoas. Mas a verdade é que se você tira a liberdade, sempre que você restringe as pessoas de acesso a novas oportunidades, novos serviços, né, você não dá certo. Quer dizer, você diminui a produção de riqueza. Ou seja, quando a gente começou em 2016, como qualquer empresário começa no Brasil, empreendedor,
a situação já era muito difícil, quer dizer, por conta de burocracia, impostos, etc. e tal. Mas como a internet a internet toda tinha produzido nos últimos anos muita oportunidade, existia um terreno ali que, por outro lado, também era muito oportuno. Então, barato, tecnologia barata para produzir, né? Hoje nós somos a maior fábrica de documentários da América Latina e começamos sem saber fazer documentário, né? Uma salinha de 8 metros quadrados, com investimento lá e tal, quem já conhece a história sabe, né? Hoje 140 funcionários, faturamento, né, de dezenas de milhões e tal. Então, o que ocorre logo depois de uns anos, quando a gente começa a se consolidar e crescer, né, depois de 5 anos de história, começam novas regras do jogo, né? Então agora a opinião virou um crime no Brasil, né? A opinião virou um crime. E a gente tem que lidar com isso, é a nova regra do jogo, né? A gente é citado em CPI porque a gente produziu um documentário em que alguns entrevistados comentavam os riscos de um lockdown, né? E analisando até na história, né, as consequências de outros momentos em que a humanidade deu para os governantes excessivo poder para protegê-las, né? Então, avaliando isso até então, a gente já sabia que o cenário estava complicado, então fizemos isso então muito cuidadoso, né? E aí quando vem essas acusações do tipo essa da CPI, né, para quebrar nossos sigilos e tal, elas nunca vêm com um argumento, né, eles nunca conseguem citar ali qual foi a informação falsa que você disseminou, qual foi o crime que você cometeu, nunca, é sempre uma coisa genérica, né? Não tem problema, porque se faz o que quiser em Brasília mesmo, ninguém está nem aí, não existe justiça mais, né? Então, assim, o tamanho do poder dos caras, para você ter uma ideia, o pedido, né, que a gente conseguiu barrar no STF era de quebra de sigilo total, bancário, quebra de sigilo total, minhas contas, todas telefônicas, minha geolocalização pelo Google de 3 anos, meus e-mails, mensagens, tudo que vocês possam imaginar. Não sei nem como é que eles conseguem aquelas informações todas. A gente mantém a esperança na justiça, e por isso que a gente entrou com todo o processo legal, e por acaso tivemos uma decisão razoavelmente, parcialmente boa na STF, de bloquear pelo menos essa parte do sigilo de informações, de telefone, de geolocalização, essa parte de cima. Do bancário eles continuam. Agora já vimos hoje aí um esboço ali do relatório, por parte de um senador que já dizia ali a mesma coisa, genericamente, irresponsavelmente incluindo a nossa empresa nessa situação. Então é isso. Eu acho que a sociedade como um todo, fechando aqui, Denis, para não entrar fazer daqui um muro de lamentações, acho que a sociedade como um todo precisa recuperar essa consciência do que é o exercício moral, do que faz o bem comum numa sociedade, né, que não é a busca pela conveniência e como prioridade, né? É curioso isso que ele falou da sociedade, que eu vejo isso muito também. Quase sempre a comunidade empresarial assim não está muito afim de mercado, de competição também. Isso em todo lugar que você vai. A gente atua no setor de transporte, né? Antes da gente existir, basicamente não existia o mercado, porque praticamente todas as conexões de uma cidade para outra era uma empresa só, e a gente tentou corrigir isso, né? E a gente corrige isso meio que criando um mercado. Então, mesmo a conexão de Belo Horizonte para o Rio, está lá a Buser, mas atrás dali tem 50 empresas disputando pelos passageiros que a Buser amealha. E esses empresários não gostam desse sistema. Mas, aos poucos, eles vão aprendendo que, se eles trabalharem, vai ser bom para eles, que vai ter mais ônibus, etc. E esse sistema é muito superior ao sistema em que não tem mercado. E aí os fornecedores desse pessoal também não gostam de mercado. Eu quero falar, o preço mínimo do pneu tem que ser tanto. Aí o outro fala que o preço mínimo da gasolina tem que ser tanto. Talvez, sei lá, a mentalidade do salário mínimo infiltrou-se, todo mundo quer ter um preço mínimo para o seu próprio produto. E às vezes, você vê a pessoa, até que é um bastião assim, de liberdade de mercado, mas você vai ver o negócio dela, é cheio de entrave e não faz nenhum movimento para abrir. Então, é assim, liberdade nos mercados em que eu compro e proteção nos mercados que eu vendo. Isso é prevalente demais, né? E junta um empresário desse com um político que tem o poder para fazer isso, aí é juntar a fome com a vontade de comer.
Infelizmente, o mercado de transporte sofreu muito com isso e o pessoal viu as consequências, né? E, pelo que ele falou, talvez no mercado de mídia é a mesma coisa, né? São grandes grupos consolidados que têm bastante poder e se protegem de inovadores como ele. Mas, por outro lado, eu acho que o Brasil é meio que um paraíso para o empreendedor, porque tudo é uma bosta. E aí você tem muita oportunidade. Tudo é uma bosta e tudo é muito grande, entendeu? Então, eu converso assim com alguns empreendedores e tal. Eu falo, qual empresa brasileira te atende tão bem que você não precisa pensar em outra, entendeu? São pouquíssimas. E são 200 milhões de clientes que estão aí, porque todos eles detestam quase todas as empresas com que eles fazem negócio. Então, é oportunidade demais, né, no Brasil. Então, todos esses problemas aí que o governo cria para a gente, é bom, não é ruim, entendeu? Eu falo que a minha esposa é inglesa, se eu morasse na Inglaterra, eu ia ficar entediado, porque lá não tem nada para fazer, tudo já funciona. E aqui no Brasil é o contrário, tudo é uma bosta. E tem a oportunidade de trabalho, de desenvolvimento pessoal, de você correr atrás e fazer melhor. E como tudo é uma bosta, às vezes não é nem tão difícil. Você ganhar de quem está aí. Tudo é uma questão de perspectiva, como nós podemos... O Antônio está com a gente? Eu não sei se o Antônio está com a gente. Ele está com a gente aqui? Alguém da organização? Está aí? Eu só estou vendo o Henrique ali. Você sabe que tem uma palestra do Milton Friedman, enquanto o Antônio aparece, tem uma palestra do Milton Friedman, acho que foi na Casa Branca mesmo, ele falando isso para os empresários, dizendo assim, olha, as pessoas que muitas vezes mais prejudicam o livre mercado são vocês, que falam em livre mercado, falam em competição e tudo, mas quando vem com algum tipo de favor estatal ou governamental, vocês são imediatamente cooptados. Agora, é claro que existe também um problema, que aí eu acho que é um problema muito fortemente brasileiro, que é uma tradição de pensamento que não se instalou no país. O que eu quero dizer com isso? Há muita gente que... Eu passo por isso o tempo inteiro, tá? Como professor, como acadêmico, como autor... muita gente diz assim, Denis, eu me identifico muito com os princípios liberais, me identifico muito com alguns até libertários, né? Implode o Estado, mas no dia a dia, na prática, não exatamente estão cientes dos, vamos dizer, dos fundamentos intelectuais dessas posições. Então fica uma coisa muito intuitiva. A gente estava falando até agora há pouco, Rafa, sobre isso, que de repente, você tem um corpo de liberais com atuação pública, liberais com redes sociais, liberais que publicam, que escorregam enormemente em pautas de importância nacional. Não por conta da pauta, mas por conta do barulho que causam. Então, o mais recente agora foi a famosa dignidade menstrual, que rachou o movimento liberal brasileiro. Olha que coisa maravilhosa. Nós começamos a discutir se tem ou não que oferecer. Por quê? Porque falta também um certo conhecimento de princípios que nos levem a marcar posições mais seguras a respeito de situações que muitas vezes são politicamente delicadas. Então, uma coisa que eu percebo ali em Brasília é isso, cara. Mesmo que você tenha intuitivamente a defesa muito clara de certas visões, que em algum momento é preciso que seja politicamente proveitoso, politicamente lucrativo para o sujeito defender certas ideias. Então, o que o Henrique está dizendo, eu acho perfeito que bom, não existe classe política antiética num país de gente ética. Não existe classe política que só diz a verdade num país de gente que aprecia a mentira como possibilidade de tocar a sua existência. Então, enquanto nós não fizermos também uma espécie de meia-culpa, né, dissermos assim, não, espera, a despeito do que aquilo que o Bastiat fala, né, o que se vê e o que não se vê. O que se vê é muita gente oferecendo resultados imediatos, muita gente intervindo em processos nos quais não deveriam nem aparecer, mas porque há uma demanda. Onde há demanda, há gente para responder essa demanda. A quantidade de políticos, a quantidade de gente disposta a fazer uso de um Estado às custas de uma visão idílica da realidade,
para oferecer presentes e favores às custas de dinheiro público é uma farra. Mas é uma farra porque as pessoas pedem por isso. As pessoas demandam esse tipo de coisa. É incrível. Você para em Brasília, ali na porta da Câmara dos Deputados, todo dia tem um movimento qualquer, seja do que for, pedindo mais favores às custas dos outros. É aquilo que a Ayn Rand vai chamar de uma espécie de princípio da doação do olho saudável. É sempre assim. Bom, você tem 2 olhos saudáveis, tem gente que está sem os 2. Vamos tirar um seu e colocar nela. É basicamente assim que funciona. Uma das maiores desgraças da história da humanidade nos últimos poucos anos foi a tal da justiça social. Em nome disso, de uma tal de justiça social, você criou um sistema de violência contra os indivíduos que é inominável. Mas, claro, você nunca viu um ditador agindo em função de princípios egoístas. É sempre um princípio altruísta. É sempre para fazer o bem. Sempre. Se você entrevistasse Hitler, Benito Mussolini ou qualquer outro ditador sanguinolento da história da humanidade, ninguém vai dizer assim, estou fazendo isso por mim, pela minha visão de mundo. Não, é por vocês que eu estou fazendo. Agora, enquanto um povo acredita nisso, a gente tem que ficar aqui brigando contra uma classe política que, por exemplo, impede você de atuar livremente. Felizmente, a gente tem um governador que foi lá e meteu um veto, e esse negócio está voltando agora para a Casa Legislativa, impedir as pessoas de trabalharem, como no caso de vocês, né? Da Buser. Como é que está isso agora, Marcelo? Não, é briga demais na vida da Buser, mas pegando um paralelo assim, do porquê das pessoas, eu acho que essas coisas vão em ciclos, né? Eu tenho 37 anos. Então, a gente sempre viveu no Brasil de hoje, porque o Brasil, basicamente, é atrasado há mais de 40 anos e não tem evoluído tão rápido. Aí você pensa assim, na minha empresa de telefonia, eu sou maltratado. Aí eu já fui cliente de todas e fui maltratado em todas. Aí chega uma hora que você desiste, né? Ah, vou ser maltratado na que me maltrata menos. Mas aí você pega 150 milhões de brasileiros, alguns vão ir ficando putos, né? E aí eles vão falar, preciso de alguém para me salvar, porque as 3 me colocaram no SPC sem motivo, as 3 erram a minha conta. E como ele não tem uma 5ª, uma 6ª, uma 7ª, e as que tem maltratam ele, isso é verdade para telefonia, para banco, para transporte, para seguro, para tudo, para quem que ele vai pedir uma ajuda, né? Aí ele acaba levantando a mão e, governo, por favor, me salve. Porque ele nunca conheceu um mercado minimamente eficiente, que dê para ele algumas alternativas em que uma delas atenda. Então, o cara está tendo um comportamento racional em pedir ajuda para o Estado. É o ente que sobrou para ele. E a gente vê muito isso na Buser, né? É uma empresa que conecta as pessoas para viajar de ônibus. Então, de vez em quando, os ônibus vão atrasar, de vez em quando chove, de vez em quando tem trânsito, de vez em quando a polícia prende os nossos ônibus. E aí, via de regra, o nosso consumidor ele vem falar com a gente soltando os cachorros, que é o que muitas vezes a gente mesmo faz, né? Quando uma empresa... Você está tão acostumado que a empresa vai te ignorar, a não ser que você escale o nível da sua reclamação, que você já abre a reclamação descendo a lenha. Mas a gente vê que as pessoas vão aprendendo, porque a gente temos que ganhar uma briga contra uma indústria gigante e, por princípio, também, uma empresa nova, somos assim, muito bons com os clientes. Né? Tudo que dá errado, a gente vai resolver. Mas aí, quando a gente resolve o problema da pessoa, que ela abriu a conversa descendo a lenha, e aí você, sabe, dá para ela o básico, que é tipo assim, meu ônibus atrasou tanto que eu desisti e não quis viajar, quero meu dinheiro de volta. Que é assim, é elementar. A gente dá o dinheiro de volta para o cara e, às vezes, dá mais uma... Toma aqui, para você ver que o próximo não vai atrasar, que foi só uma coisa. Aí o cara passa a te amar. E vira um apoiador e provavelmente vai cobrar isso em um outro negócio, quando ele for comprar em um outro setor. E vai cobrar de você aquela postura para sempre, né? E aí, aos poucos, as coisas vão evoluindo. Mas eu acho que até para a gente aqui, entendeu? A maior oportunidade é da gente
tentar construir negócios de alto impacto que vão endereçar esses problemas todos aí, que aí a gente pode resolver ao vivo e a cores ali na vida das pessoas. E vai dar trabalho, vai dar bafafá, vai ter briga, porque o Brasil não é atrasado por acaso. Tem muita gente que se beneficia desse atraso. No caso do transporte, isso é explícito. E essas pessoas não vão sair na conversinha. Então, você vai lá e faz, elas vão bater em você, você se prepara, engrossa o couro e bate de volta. E assim, aos poucos, as coisas vão andando, entendeu? Eu acho que o governo não vai ser o catalisador dessa mudança que a gente quer para o país, entendeu? Vai ser a gente indo lá e fazendo, e aí a gente vai mudar o governo, porque a gente já vai estar fazendo diferente no mundo real. Você pegar tudo, o governo vem depois, não é antes, né? Você pegar casamento gay no Brasil, os gays estavam casando, então, só não estavam formalizando no papel. Aí depois eles foram lá e mudaram a norma. Então, se os gays estivessem respeitando a norma, que era ilegal, não estavam fazendo nada, esperando, pedindo, nunca ia acontecer. Eles foram lá e fizeram, e aí a mudança aconteceu. A gente, no caso do ônibus, não pode ter um monopólio de uma empresa só operando todas as rotas do Brasil. Tudo bem, mas você podia levantar a mão e gritar isso 200 anos, que não ia mudar nada. Agora, você bota um aplicativozinho no ar, uma páginazinha da internet, fala, ó, daqui para lá, porque eu faço uma competição entre 50 empresas ao invés de uma, é metade do preço. Você quer? Aí todo mundo quer, entendeu? E aí o troço cresce e vai mudar, entendeu? De pouquinho em pouquinho vai mudar, mas não vai ser fácil, não vai ser rápido, mas vai mudar. O Henrique, você está nessa linha de frente aí do processo formativo na Brasil Paralelo. Você observa vamos dizer, um aperfeiçoamento, mas um avanço nesse debate junto ao homem comum, ao homem na sociedade, ou isso ainda está muito dentro de uma bolha? Bom, até pelo sucesso da Brasil Paralelo, talvez já seja aí um indicativo, né, de que a coisa pode meio que avançar aos trancos e barrancos, mas avança, né? Denise, assim, o que a gente está vivendo hoje ainda é difícil de compreender. Tá? Inclusive, a gente tem investido muito aqui, começamos esse ano a investir muito em pesquisa para entender todo o processo. Agora, a gente tem uma devolutiva importante em novembro para a gente analisar. Mas o que a gente tem, só para você ter ideia de alguns dados, tá? O nosso carro-chefe até aqui foram filmes, né? Filmes documentários. A gente tem um jeito especial de fazer documentários. Eles fazem bastante sucesso. Agora a gente, esse ano, entrou com filmes e filmes ficcionais, contratos com Sony e outros estúdios e também programas diários e tal, né? Quem está acompanhando aí sabe. Mas esses documentários, né, eles tratam de temas profundos, tem muito conteúdo. No ano passado, eles foram assistir, que são muitos, né? Hoje nós já temos mais de 60 lançados. No ano passado, mais de 15 milhões de pessoas, de usuários únicos, de pessoas, assistiram na média, 4 dos nossos filmes no ano passado. Aí, essa média, claro, que tem muita gente que assiste muitos, tem pessoas que assistem só um. Aí, na média, fica 4 por pessoa. Certo? Esse ano, eu dei uma olhadinha aqui agora, a gente não vai ter o cálculo no final, mas só nos últimos 90 dias foram 6 milhões, 6,2 milhões de usuários únicos que assistiram algum filme. Isso ocorre porque tem muitos filmes lá, então fica contando. Tem os novos lançamentos, que geralmente chegam a 1,5 milhão, 2 milhões, nesse período assim, de 3, 4 meses, e depois eles ficam sendo assistidos para sempre. Então, por dia, são quase 200 mil pessoas que assistem algum filme nosso. Você vai olhar nos comentários, e a reação é impressionante. E, quando você analisa o perfil social, é de uma pluralidade que... geralmente quem pergunta coisas do nosso negócio, mas o público é maior em São Paulo, a distribuição é muito bem distribuída. Em classe social, então, tem gente muito rica, tem gente média, tem gente muito pobre, tem gente em São Paulo, tem gente em cidades que você nunca ouviu falar, no interior, com chapéu de palha, assistindo no celular e mandando depoimento, né? Com interesses dos mais variados.
nos últimos 2 anos nós começamos a expandir bastante os temas, então a gente no início tratava bastante dos temas políticos, hoje tratamos de história da música, da arte, história do cinema, a China, a Rússia, né? A gente sempre tenta perpassar um pouco pelo aspecto do debate político vigente, né? Então, debate social, cultural. Mas, assim, Denis, aparentemente, nós não temos ainda muita informação. Vamos começar a ter, a gente está começando a investir em pesquisa para entender melhor a cultura do Brasil. Espero que, inclusive, a Brasil Paralelo, nos próximos anos, seja uma referência também para o mercado e para os agentes de debate público aí, como uma fonte de informação também sobre a cultura do Brasil. Mas os sinais que nós temos até agora é de uma coisa impressionante que está acontecendo no Brasil. E não é à toa que players grandes como a própria Globo reagem com tanta força a esse movimento, porque não é que Brasil Paralelo, vocês não vou aqui fazer um papel aqui de como eu estou incomodando. Não é que o Brasil Paralelo cresce muito, mas nem é muito percebido, talvez individualmente. A questão é que a descentralização na internet, você tem umas empresas maiores como a nossa, você tem muitos players pequenos, qualquer pessoa hoje é um emissor, né, um emissor de opinião, é um emissor de informações, inclusive às vezes até fazendo um trabalho jornalístico. E isso descentralizou o poder das grandes emissoras. E o poder de influência é o pilar de todo o negócio da mídia. Todo o negócio de mídia se baseia na influência que você tem sobre as pessoas. Né? Ainda mais um modelo de negócio baseado em publicidade. Então, você precisa influenciar as pessoas para poder vender espaço para o anunciante e dizer, olha, se eu botar a tua marca aqui, as pessoas vão comprar. Se eu começo a perder minha influência, eu não consigo mais consolidar a hegemonia de opinião, eu não consigo mais eleger o político. Né? O que eu começo a acontecer? Meu negócio começa a esvair pelos dedos. Né? Então, é evidente, Denis, ao meu ver, respondendo a tua pergunta, é evidente que existe uma transformação grande no acesso à informação. É claro que o Brasil é um país miserável intelectualmente e culturalmente, infelizmente. Então é um trabalho longo, né, vamos dizer assim, é um trabalho que não vai ser feito por empresas de mídia exclusivamente. Eu acho que o nosso papel aqui é dar aquela chacoalhada, é aquela primeira porta, né? Então, o sujeito nunca ouviu falar de liberdade de expressão, ele assiste um filme como Os Donos da Verdade, que a gente lançou no ano passado. Ali ele recebe um resumão de conceitos intelectuais sobre a liberdade de expressão e um storytelling sobre o que ocorreu no mundo e os problemas possíveis. Ali ele entendeu, se ele quiser, ele vai ter que se aprofundar mais. Então, outros agentes, eu sou defensor desse processo, eu acho que muitos agentes são necessários para uma evolução cultural no Brasil. Os próprios empresários, institutos como o IFL, empresas de mídia como a nossa e outras estão surgindo, e isso acho que produz uma série de coisas. E uma das principais bandeiras que nós temos hoje é a liberdade de expressão, e, ao meu ver, algo que tem que ser muito defendido. Eu gosto desse tom aqui do fórum, que é um tom bem de defesa da liberdade de expressão, é fundamental. Eu diria que, para quem está preocupado com o Brasil aí, né, e como eu, se tem uma coisa que pode nos salvar é a liberdade de expressão. A última barreira da liberdade no Brasil é a internet, certo? É a liberdade de expressão e, resumidamente, a internet. Né? Hoje, a liberdade de expressão se deu através daí. Então, assim, é preciso defender. Estou trabalhando em causa própria aqui, claro, mas estou defendendo e justifico por quê. Porque é o único meio hoje que nós temos, que o serviço de televisão do Brasil é um serviço público, é um serviço estatal. Né? Mas tem empresas privadas. Não, essas empresas privadas elas apenas têm uma concessão do Estado para explorar aquele meio ali, mas é do Estado, certo? O Estado dita as regras. O Congresso, precisa de maioria no Congresso para renovar a concessão. Então, assim, isso talvez seja uma das causas de nós termos uma cultura tão miserável todo esse tempo. E a internet está nos possibilitando, assim como a Revolução Industrial e o capitalismo, há um século, 2 atrás, proporcionaram o início de uma revolução na questão da miséria, né, da miséria da extrema pobreza, né, do acesso a bens, acesso a alimentos, né, a gente sabe aquela história de que 90% da humanidade vivia na miséria, extrema pobreza dentro do capitalismo, e hoje tudo mudou. É possível que nós estejamos no início dessa revolução na cultura,
que vai proporcionar aqui. Porque hoje, provavelmente, se fosse analisar o número, seria isso. 90% do mundo vive uma miséria cultural, intelectual, né? E os 10% ali com alguma informação. Nós estamos no início dessa mudança, dessa transformação radical, né? Só que essa mudança, ela, puxa, vai desestabilizar muita coisa. Então, se a gente não lutar pela liberdade, e a ferramenta, a tecnologia que vai proporcionar isso é a internet. Por isso nós temos que lutar pela livre expressão na internet. É uma causa nossa e espero que seja de muitos. A gente precisa levantar essa bandeira. Está sendo atacada frontalmente pelo Estado brasileiro, né? Por todo um movimento, né? A gente poderia citar um ou outro aqui, acho que não é o caso. Todo movimento, tem muita gente que acaba apoiando também, por ignorância, por achar que vai se proteger, né? Porque eventualmente lhe incomoda algum canal que fale alguma coisa que ela não gosta, etc. e tal, né? As pessoas precisam lembrar, né? E eu falei isso no outro evento que nós tivemos junto, Denis. As pessoas precisam lembrar que o mundo, no mundo, só existem diferenças de religião, de visão de mundo, de estilo de vida, de comportamentos individuais. Você só pode viver a sua vida do seu jeito, assim como você gosta e tal, porque há no mundo a liberdade de opinião e a divergência de opinião e o combate de ideias, né? Existe um combate de ideias, por exemplo, entre religiões, mas é de ideias, né? Claro que em momentos na história houve outros tipos de combate. Então, existe um argumento de um lado, existe um argumento do outro, existe uma pessoa ali que é mensageiro daquela fé, daquela ideia, que está ali tentando te convencer, etc. Tudo isso vai produzir no mundo essa diversidade que nós temos. A gente pode escolher que vida nós vamos ter hoje. Mais do que nunca, hoje nós podemos escolher. Que vida você quer ter? Eu quero trabalhar com isso, trabalhar com aquilo, eu quero ter tipos de relação pessoal, sexual, quero ter minha fé ou não quero ter fé, etc. Eu posso votar em quem eu quiser e tal. Em muitos lugares do mundo não tem isso. Mas, bom, e nos lugares do mundo que você não tem liberdade, é só a gente observar. A miséria que muito mais do que a miséria material, a miséria, eu diria, espiritual, de você não ter liberdade. Então, o mundo é assim por conta da divergência de opinião, por conta do combate das ideias. Não podemos criminalizar a opinião. Então, fica o meu manifesto aí deles. Cara, não, isso é perfeito. Assim, eu também sou naturalmente um defensor radical todas as liberdades, mas especialmente da liberdade de expressão. As pessoas imaginam que liberdade de expressão é tolerar enquanto aquilo não me desagrada em excesso, né? Quer dizer, até um certo ponto. Mas não, quando você olha, a gente está falando de um processo civilizatório. Acho que um bom processo civilizatório supõe a convivência com o grotesco, né? Com aquela opinião com a qual você não concorda em absoluto, com aquela opinião que te fere, com aquela opinião que te machuca fortemente. É quando você entende a ideia de ter que conviver com aquela opinião, é que você se torna realmente um defensor da liberdade de expressão e não antes disso. E às vezes lá na Câmara a gente tem algumas discussões do ponto de vista prático, né? Nós passamos lá discutindo sobre deputado que falou, que deixou de falar. Olha, o universo da ética é o universo da ação, é o universo do agir. Se o sujeito quer ser racista e dizer frases racistas e defender uma tese racista, é bom que isso aconteça. Porque você precisa identificar os cretinos que passam por você, exatamente para saber como se relacionar com as pessoas. Que sociedade é essa que pretende calar o indivíduo por conta de opiniões ofensivas, quando ela pode se proteger de opiniões ofensivas, identificando esse sujeito e colocando naturalmente no seu devido lugar? No momento da contratação da Buser, no momento de chamar alguém para falar no Brasil Paralelo. Então, se eu tenho a possibilidade de descobrir que um vizinho meu é racista, isso é excelente, porque assim eu consigo separar o joio do trigo, assim eu consigo passar por esse processo civilizatório, escolhendo aquilo que é melhor para uma vida em sociedade e aquilo que numa vida em sociedade não deve ser admitido. Não por força de lei, mas simplesmente identificando as pessoas que defendem posições grotescas. Lembrando que, até eu não sei, Henrique, se eu falei isso também no encontro anterior que nós tivemos, ou se foi num outro, que há muito pouco tempo, quando você pega, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, alguém poderia ter uma opinião grotesca, que era a seguinte: chamar um negro para tomar um café no lugar onde era whites only.
E exatamente quando alguém dá uma opinião grotesca e diz assim, não, vocês aí podem comer aqui, então era interpretado como opinião grotesca, hoje a gente não consegue pensar de forma diversa. Então nós temos um processo de amadurecimento das ideias na convivência com o grotesco. As novas ideias, os novos posicionamentos surgem em função desse embate, que é muito duro com as opiniões as mais diversas. Outro dia, assistindo uma fala muito boa do Jordan Peterson, e ele comentou isso, eu concordo totalmente, a liberdade de expressão é uma coisa muito dolorosa. Ela pode ser muito dolorosa. Ouvir um deputado defendendo o AI-5, ouvir alguém proferindo frases racistas, homofóbicas, seja for, é muito doloroso para quem tem um mínimo de bom senso. Mas o contrário disso é muito pior, que é tentar regular o que pode ou que não pode ser dito em função daquilo que socialmente se aceita. O problema é, a Ayn Rand fala muito isso, o que é a sociedade? Quem fala pela sociedade? Sociedade não existe. Sociedade é uma metáfora, é uma hipótese, é uma coisa hipostasiada. Ninguém fala pela sociedade. Quando alguém se mete a falar pela sociedade, na verdade estamos falando em termos de controle. Nós estamos falando de uma questão de controle da subjetividade. É tão simples quanto isso. Aí então fala assim, você faz parte do grupo fulano. Se você tem uma opinião que destoa do grupo fulano, é o pensamento coletivista. Se você tem uma opinião que destoa do grupo fulano, então você não mais faz parte do grupo, nós vamos te cancelar. Ou seja, ou você se enquadra e defende aquela ideia que é do grupo, mas que grupo é esse? Mas o grupo. O grupo dos negros, o grupo dos gays, o grupo dos brancos, o grupo dos políticos. Grupo? Não, existe o Zé, o João, a Maria, a Joana. Existem indivíduos. E se nós não pudermos preservar a liberdade de dizer, mesmo grotesco, para os indivíduos, não vai sobrar muito de uma civilização. E aí daqui a pouco a gente tem lá, como diz George Orwell, né, o Ministério da Verdade. O Ministério da Verdade. Então, o que pode ser dito, o que não pode ser dito, como pode ser dito, como não pode ser dito. E a liberdade é isso, cara, é uma coisa que a gente vai perdendo, como diz o Hayek, né? Nunca em absoluto, é sempre por fatias. Uma coisa que me desespera no trabalho em Brasília é ver como isso avança. Como isso avança silenciosamente e como nós somos um povo passivo diante disso. Um povo passivo, um povo bovino diante dos ataques que são proferidos dia e noite contra as nossas liberdades individuais, às custas de uma espécie de bonismo que justificaria qualquer coisa. Não, eu estou fazendo isso, eu estou tirando a sua... Outro dia, deixa eu contar essa aqui, só para salpicar o negócio. Minha primeira semana em Brasília. Os caras discutiram 8 horas de plenário de Câmara dos Deputados, se o Leite, que é diretora de escola, sabe a tia Mariazinha, diretora de escola, lá no interior do Brasil, se ela decide comprar leite, se esse leite deveria ter a forma líquida ou em pó, e qual a porcentagem? 8 horas de debate. 8 horas. Nesse dia, se eu não tivesse feito uma mudança cara de Uberlândia para Brasília, acho que eu teria colocado tudo no caminhão de volta, chamaria a Buser, assim, enfia tudo no ônibus e leva tudo de volta, porque é surreal, cara. E assim, e a pauta não andava não, viu, Salim? Os caras discutindo enormemente e gritando no plenário, e aprovaram. Aprovaram o quê? Se a tia Mariazinha, no interior do Brasil, decidir comprar leite, ela tem que comprar 40% do leite na forma líquida. É lei. Depois faz um cálculo para você ver quantos milhões de reais. Eu estou falando em milhões de reais. Quem fez esse cálculo foi o deputado federal, o gabinete do deputado federal Gilson Marques. Quantos milhões de reais custa cada lei feita no Brasil? E essa merda de lei. Essa merda de lei. E os caras querendo que político trabalhe. E os caras votam em político que apresentou mais projetos.
Nós estamos tão invertidos no processo que, assim, eu sou um ótimo político, eu apresentei 75 projetos esse ano. Meu filho, você para uma suástica não custa nada, já está ali. Só falta o bigodinho. Eu cara que interromper dele aqui, só eu estou entusiasmado aqui. Me corta. Não, mas eu estou no teu entusiasmo junto e comentar uma coisa. Estou levantando uma campanha nova aqui com os meus amigos, que é o seguinte: a gente se esforçou para mexer no negócio e viu que qualquer mexida vai para pior. Então, deixa do jeito que está, porque do jeito que está a gente aprende, né? Então, assim, claro, é uma brincadeira, mas é quase que uma brincadeira séria, porque é o que eu falei, a gente, quando começou, tinha uma série de... Começamos a descobrir as dificuldades, né? Pagando muito imposto, pagar muito imposto, começa a contratar um monte de gente, começa a vir um monte de regra, né? E mais custo, não sei o quê. E aí, daqui a pouco, começa essa mudança de regras, aí, que agora a opinião virou crime, né? E a gente é uma empresa de mídia, a gente achou que a gente podia dar nossa opinião, agora não pode mais. E agora, esse negócio de reforma tributária, né? Então, você começa a se organizar, paga um monte de imposto, organiza as taxas da tua empresa, entende? Ó, é tanto por cento de EBITDA, é tanto por cento de lucro, beleza, eu posso gastar tanto, eu preciso faturar tanto, que vai sobrar tanto. Opa, não vai mais sobrar isso agora. Sobra menos. Puxa, é o nosso crescimento. E eu, como fico, né? Não sobra nada para mim. Emprego um monte de gente, né? Pago Brasília, pago os custos daquele negócio. Não sobra nada, então mudou de novo. Mas não era para ter sido bom a mudança, a gente estava trabalhando desde o início. Paulo Guedes, liberal, tá lá, vai nos ajudar. Então, a campanha que eu estou aqui dentro, se tu entra na campanha comigo, não mexe em nada. Tá bom, do jeito que tá, a gente se vira, a gente aprende, para de mexer. Tá bom assim, vamos parar por aí. Porque daqui só vai para pior, não tem como melhorar. Então, mas vai em linha do que aquilo que eu falei no começo, né? Se propõe a fazer muita coisa, né? Tem uma teoria de tomar decisão que chama via negativa, que é, se você tem um sistema muito complexo, muitas vezes a melhor coisa é você simplesmente não fazer nada, porque a chance de você fazer alguma coisa que piora o sistema é maior do que se você fazer nada. Esse caso do leite, com certeza, por algum motivo, isso ficou importante para algum parlamentar. Às vezes ele estava até com uma boa intenção, entendeu? Mas tomou uma decisão que claramente é catastrófica, porque tem um zilhão de escolas no Brasil, cada uma com a sua realidade, e não faz o menor sentido. Então, assim, não é nem que a qualidade da decisão foi boa ou foi ruim, é simplesmente nenhuma decisão tinha que ter sido tomada sobre aquele assunto. Agora está com esse esforço aí nas fake news, né? Quando surgiu esse negócio de fake news, o pessoal até era meio piada, assim, o pessoal falava assim, não dava muita bola, né? O negócio foi evoluindo, hoje em dia você tem gente sendo presa, né? Então, você vê a tentativa de regulação nessa linha, que foi dito agora, que no início você pensa assim, não, as agências, então, de checagem vão começar a dizer o que é certo, o que está certo e o que está errado, o que é mentira, o que é verdade. A gente nem precisa, quem estudou um pouco essa história sabe onde isso vai dar. Mas aí você começa a ver a complexidade que entra, que é isso que ele está falando lá. Você vê uma postagem lá de uma agência de checagem sobre um discurso de algum político, alguma coisa, tem várias categorias, que é falso, não, impreciso, duvidoso, faltou o contexto. Começou a ficar complexo o negócio, né? Porque você tenta começar a trabalhar no sistema que imagina a gente, isso, de repente a intenção era boa, né? Você não pode julgar a intenção. A gente não tem como julgar a intenção das pessoas, infelizmente, da vontade, mas não podemos. Às vezes, realmente, as intenções são boas mesmo. Mas é complicado. Regular a sociedade, ordenar uma sociedade assim, top-down, centralmente, não funciona em lugar nenhum do mundo. É bizarro demais. Assim, o sistema de transporte ele é regulado, tem uma regulação por estado, mais uma para a federação, né? Só que é curioso que essa regra, que é uma só para a federação, ela pode ser julgada diferente de estado para estado, né? E aí acaba que, na verdade, essa uma regra para a federação são 20 e tantas regras. Então, você tem, tipo, 80 jurisdições que você tem que discutir transporte no Brasil. Federal, estadual, em cada estado. Primeira e segunda instância. Então, o troço vai virando um emaranhado muito complexo, né? Por outro lado, essa complexidade
é uma oportunidade também, entendeu? Porque você tenta aqui, tenta lá, em algum lugar você vence e progride ali. Depois você vai e volta onde você perdeu e recomeça usando os exemplos de lá. E eu acho que falta isso no empresariado como um todo, como você falou, que muito, como é que fala, cordeirinho de normas extremamente arbitrárias que não fazem sentido nenhum e que acabam prejudicando o sistema como um todo. E no começo o Denis falou de não confio na justiça, né? No caso da Buser é o contrário, a gente só existe porque a justiça atuou. Tinha uma série de leis estúpidas, na verdade, não são estúpidas, né? Elas são estúpidas se você está pensando em criar um sistema democrático e bom. Se você está pensando em criar um sistema extremamente lucrativo para quem está sentado em cima dele, aquelas normas deixam de ser estúpidas e passam a ser perfeitas. Mas a gente chegou e mostrou na justiça, ó, essas regras aí são abusivas, não sei o quê, e tivemos sucesso. E fomos abrindo um estado depois do outro. Até hoje, o Salim chegou ali, esse modelo dos aplicativos, né, o pessoal aluga um carro numa empresa de locadora, pluga lá no aplicativo e está trabalhando, né? No ônibus, hoje, isso é proibido. Você não pode alugar um ônibus. Se você tiver uma empresa, entendeu, quiser outro ônibus, você não tem dinheiro para comprar, quer alugar, não pode, proibido. Ou, assim, tem um limite, entendeu? Você tem que ter, tipo do leite, você tem que ter X%, tem que ser seu. Só que nesse X% vira vários milhões muito rápido, porque um ônibus é um negócio caro, entendeu? Aí o cara não consegue, entendeu? Então, às vezes, o cara tem a oportunidade de trabalhar com 5 ônibus, porque ele é capaz de executar, mas só tem dinheiro para comprar um ou nenhum. Ele está fora. E aí a gente vai desafiar isso na justiça, entendeu? A justiça existe, na nossa experiência funciona, é um processo lento da cultura aí do Brasil, que você tem que discutir tudo várias vezes em vários estados, mas a nossa experiência tem sido muito positiva. Você ganha umas, perde outras, mas você tem a oportunidade de fazer um negócio que, sem a justiça, você ia ser preso, se você, não se você fizesse. Então, como eu falo, o Brasil é uma porcaria, e por isso é um paraíso para você empreender, porque tudo é uma porcaria. O Henrique, conta uma fofoca. Fala. Oi, desculpa. Não, é só corroborar, dizer que na nossa experiência em geral também a justiça ela funciona, né? Quando nós não estamos falando dessa justiça política, politizada aí no Brasil, que a gente vê nas manchetes, a justiça em geral, para nós funcionou bastante até aqui. Até direito de resposta na Globo a gente já conquistou na justiça, e também, bom, esse caso que eu comentei agora do STF também, não foi 100%, né, como nós gostaríamos, mas, enfim, tem muitos outros também. Essa parte da lei dos crimes contra a honra, né, difamação, etc., funciona muito bem, aliás, né, que seria o remédio para os excessos, né, de quem se expressa, etc. E tal, né? Então, justiça em geral. Vale a pena ter falado justiça? Eu acho que vale, assim, se você estiver esperando o resultado concreto, material, talvez não valha, porque talvez, né, você vai cair numa injustiça aí, numa demora, etc. E tal. Mas acho que para a consciência vale a pena. E no caso, em que pé que está a situação com esse embate judicial político com a Brasil Paralelo hoje? Olha, está num buraco político, né? Porque você não tem nenhum argumento, você não tem nenhuma acusação, você não tem nenhum indício de nada, né? Nunca teve em nenhum momento. E a gente aparece num requerimento da CPI, com um requerimento para uma quebra de sigilo, né? Essas quebras que eu comentei, de sigilo bancário, tudo, né? Sob acusação de disseminar fake news, e de talvez, né, a desconfiança deles e de talvez de receber dinheiro do governo para isso, e daí eles queriam entender se existe uma rede de desinformação e tal, alguma coisa assim, né? Mas não tem nenhum indício, e não tem nenhum indício nem do recebimento de dinheiro público. Talvez o tamanho da empresa, o crescimento da empresa pudesse ser um indício, não sei. Uma empresa cresce muito no Brasil, né, fica desconfiado, ok, mas não tem um indício concreto, né? Tal transferência ou tal. E também não tem nenhum indício de disseminação de fake news. Não tem nenhuma informação que eles digam, isso aqui, fake news, foi divulgado pela Brasil Paralelo. Não existe nenhuma.
existe frases do tipo, é uma conhecida disseminadora de fake news, fez um documentário na época da pandemia, e nesse documentário falou tal coisa de forma genérica, assim, descreditou a ciência, mas não mostra lá se isso realmente ocorreu. Então, não é um processo que segue. Então, dito isso, quer dizer, se não tem uma razoabilidade jurídica, então, fatos, etc. O que tem? Existe uma vontade política, né, de estressar a nossa empresa. E enquanto isso está no limbo, aí eles continuam, né? Então, existe uma expectativa agora para ver se isso vai sair no relatório ou não. Já tem alguns indícios que nós vamos ser citados lá, com nenhuma responsabilização, mas é aquela narrativa que compromete, né? Uma narrativa que fica tentando vincular, né, o nosso crescimento a um possível, sei lá, favorecimento, etc. Né? Nós somos uma empresa, para quem nos conhece, a gente é uma empresa que tem isso como causa desde o início. Né, Denise? A gente não recebe nenhum dinheiro público, a gente foge disso. A gente muitas vezes teve a oportunidade, inclusive, de forma legal, de fazer contratos, negócio, vender, lei de incentivo, etc. e tal. É cheio disso no Brasil, né? E nós nunca, assim, 0 centavos de dinheiro público, 100% da nossa receita vem de assinatura. São 320 mil assinaturas ativas hoje, pagantes da Brasil Paralelo. A receita Aumentou quanto depois da polêmica? Porque deve ter aumentado, né? Não caiu, né? Durante a CPI, né, quando a gente decidiu, porque a gente não ia se posicionar a princípio, né? Mas aí, bom, começou eles vazam na imprensa, né? A imprensa começa a nos perguntar, mas bom, a gente teve que se posicionar e a gente fez um vídeo, divulgou, etc. e tal. Foram 40 mil assinaturas novas em coisa de 15 dias, assim, por apoio, né, do público, dos nossos clientes, a questão da CPI, né? Como uma coisa que foi muito injusta, assim, né? Doeu bastante, assim, eu estou falando aqui, né? Estou mostrando aqui o meu otimismo aqui, né? Porque a gente faz as coisas certas, né? Mas, assim, a verdade é que é muito dolorido, é muito estressante, é muito difícil você ver o seu trabalho, o que você se dedica full time a sua vida inteira, no meu caso, há mais de 5 anos com os meus sócios, e hoje 140 pessoas, é a nossa vida aquilo lá, a gente sabe quanto a gente abriu mão de benefícios, de conveniências, para nunca receber dinheiro público, para nunca ter envolvimento político, até mesmo na questão editorial, quantas vezes a gente tinha ali algumas paixões, algumas vontade de falar algumas coisas a gente conteve porque não tinha, para seguir um padrão mesmo editorial que nós temos de qualidade, de sempre basear em fatos e tal, quem nos acompanha sabe disso. Aí você faz todo esse esforço, né, aí você vê um político ali, por algum motivo político que seja, fazendo essa pressão. Então, você fica nessa... Então, aí o pessoal começa a falar que vai ter a CPI das fake news e que a gente tem que se preocupar com isso, porque ano que vem é ano de eleição, e aí vai ter bastante pressão política, né? E aí eles ficam assim, te citam lá, de um jeito meio descompromissado, e o seu nome fica lá. Então, um exemplo, né? Nossa agência de auditoria, né? Uma empresa internacional, já teve que mudar a configuração lá da nossa empresa, para uma configuração lá mais que eles chamam de risco, né? Porque nós somos citados, e eu até entendo eles, né? Porque existem vários casos de corrupção no Brasil e tal, eles não têm condições de avaliar a empresa lá nos Estados Unidos, aí eles aumentam o nosso custo, né? Então já são alguns milhões de custo aí que a gente está tendo com a CPI. Sem contar o custo de tempo, né? De envolvimento, etc., né? Que é um negócio tremendo. Então, o momento que a gente está, é o seguinte, continua sem existir nenhuma aparência de um risco grande, porque realmente não tem nada, né? A empresa ela não tem nenhum fator aí, né, um jurídico, um fato que possa nos incriminar, alguma coisa assim, né? Agora, a pressão política vai continuar. A questão é se a gente vai aguentar ou não, né? Então, o momento que está é isso aí, é assim. Então, a impressão que eu tenho é que não vai mais acabar essa dor de cabeça, né? Entramos no radar de Brasília, né? Sempre que quiserem incomodar, vão tirar uma cartinha da mão, fake news, né? E isso começa na narrativa de imprensa, na narrativa política, que fica circulando em redes sociais, e aí daqui a pouco essa narrativa vira um elemento ali, né, de prova, de crime, alguma coisa assim, né? Então, a situação no momento é essa, ao mesmo tempo que é um pouco desesperador, nos mantém firme na nossa luta, na nossa causa,
né, mantém um público firme com a gente também, a empresa cresce mais, né? Como eu disse, tem um custo, né? Não é que a gente ganha com isso. Na verdade, o apoio que a gente recebe a mais, ele é para equilibrar o custo que vai aumentando a insegurança jurídica e o estresse, etc. e tal. Então, a gente, graças a Deus, que tem uma audiência que sabe o que a gente faz, que nos reconhece e que tem um cliente também espetacular, né, que consome os nossos produtos, mas não só consome os nossos produtos. É cliente porque a gente o trata bem, né? Como nosso amigo falou aqui, em geral, o mercado é uma bosta, o mercado de mídia em geral é uma bosta mesmo. Então, a gente tem um cliente muito fiel que está com a gente nessa luta. Na Buser, a gente tem mais de 200 processos, literalmente, mais de 200 processos abertos contra a Buser no Brasil. Todos eles pedem, basicamente, para que a Buser deixe de existir. E é a mesma coisa em todos eles. E é chato ficar discutindo, mas a gente que começou esse processo existindo, né? E não nos enterraram, então a justiça veio nos protegendo. E gasta muito recurso, enche muito saco, mas, por outro lado, voltando para o que o Zema falou mais cedo, é o que você espera se você quer trabalhar no mundo real, entendeu? Você não vai chegar no Brasil, quase todos os mercados são capturados, e vai achar que vai começar alguma coisa que você pretende que seja grande, transformadora, e não vai ter conflitos, né? Nos nossos casos, quando a coisa vira assunto político, quase sempre eu encaro como mais empresa e lobby mesmo do que algum político. Não é um assunto político, é um assunto empresarial. Eu tenho não competidores, sim inimigos que querem que a gente deixe de existir, e eles usam as ferramentas deles, mas a gente não fazendo nada errado, no mundo assim de venture capital, empresa de tecnologia em geral, tem até uma frase que, se você está fazendo a coisa certa e você toma um processo, é maior a sua chance de sucesso. Porque se aquele troço que você está fazendo é tão importante porque alguém está disposto a tirar dinheiro do bolso, pagar um advogado, custa caro, te acionar em várias jurisdições, é porque tem coisa boa ali. Então, o processo é sucesso, é dolorido, mas vamos em frente. E, de tabela, construindo o seu negócio, você melhora a situação aí do país, né? Então, faz parte, eu acho. Mas é o caso da gente se preocupar? Quer dizer, a mensagem é otimista, não é otimista? É o caso da gente se preocupar? Porque, assim, eu entendo, existe até uma ironia na fala, né? Assim, é tão merda que tem muita coisa para ser explorada. Mas insistimos nesse caminho de desburocratizar, de combater o Estado, ou vocês acham que isso vai ser um processo de inércia e que isso daqui que a gente faz, quer dizer, claro, tem a sua importância, processo de formação de líderes, gente que começa a conhecer um pouco mais a doutrina de um pensamento liberal, libertário, conservador de verdade, não aquele negócio que idolatra botina e farda, né, conservador, que hoje no Brasil tem pouquíssimo. Então, quer dizer, dá para ter uma visão otimista, vocês que estão puxando o carro aí? Então, eu não olho tanto para o lado teórico, sim para o lado mais prático. Se você olhar para o mundo de tecnologia, é 100% vitória. O Netflix ganhou das empresas lá que estavam querendo falar que ele era tele. O WhatsApp ganhou das empresas de telefonia que queria falar que ele era tele. O Uber ganhou do táxi. O Nubank arrebentou os bancos. E a gente vai transformar o transporte também. Então, assim, está 10-0. Então, é difícil? É difícil. Mas, tipo, o nosso preço é metade do preço médio dos inimigos. E não é difícil para nós que ele seja metade. Então, toda essa dificuldade que tem pelo lado da chatice é, na verdade, uma facilidade no lado do negócio. Porque o sistema é tão porco, tão podre, que ficou fácil da gente cobrar metade. Então, bom demais, né? Vamos cobrar metade. E aí isso se impõe, entendeu? No caso do WhatsApp, é de graça. E era caro, né, telefone? Televisão, Netflix, a empresa dele, a empresa de conteúdo, então, mesma coisa, né? Então, tem muito caminho para ir melhorando e o caminho é ir fazendo a melhoria. E, claro que tem o lado teórico aí, que o IFL trabalha e tudo mais, mas a minha cabeça olha mais para os... É uma bosta? É. Por quê? Vai lá e faz diferente, resolve.
não precisa nem discutir com ninguém. Então, você vai ter que discutir depois, mas a realidade se impõe, entendeu? Se você tem um troço que é metade, você vai acabar superando. Henrique. Denis, eu acho que tem que lutar, assim, no campo teórico. Então, claro, brincadeiras à parte ali que eu falei, deixa como está, né? Eu acho que do ponto de vista prático do empresário, um pouco isso, ele não quer que mexa, porque ele já aprendeu a lidar. Mas a verdade é que não existe vácuo. A verdade é que a visão estatista de interferência, o ímpeto ditatorial do homem, ele é constante, né? Ele está sempre sendo alimentado, né, pelos vícios de comportamento humano. Então, alimentar as virtudes é uma obrigação, uma necessidade, né? As iniciativas todas do combate das ideias, de disseminação de ideias, todas essas iniciativas tem que aumentar. Falta, porque a disseminação da ideia de que não pode haver o combate de ideias, ela está muito grande. O que eu acho que é necessário aí são várias coisas, né? Quer dizer, precisa basicamente as iniciativas continuarem, né? A qualidade dos professores, a qualidade dos eventos como esse precisam continuar ocorrendo, né? É o que a gente se propõe basicamente na Brasil Paralelo. Agora, temos que ter um senso prático, né? Como está sendo dito aqui, de analisar essas questões que eu coloquei do Netflix, etc. E tal, analisar a realidade, analisar a prática das coisas, né? Das empresas e tudo mais. Outra coisa é não deixar as paixões políticas nublar a visão das ideias, né? Como você falou, né? Então, por conveniência política agora, eu vou deixar de lado de defender essa ideia aqui, etc. Né? Então, existem alguns desafios aí que a gente está passando. Acho que existe um processo de amadurecimento do debate de ideias no Brasil. Me entristeceu muito nesse processo muitos dos representantes liberais, políticos ali que se dizem liberais, relativizando uma série de direitos individuais, relativizando até mesmo a liberdade de expressão. Né? Eu acho que os líderes aí, né, os líderes dos movimentos, os líderes dos institutos, eu acho que tem que puxar a orelha dessa turma, tem que chamar para debate. Eu acho que a gente não pode desistir do diálogo, entendeu? Mesmo com esses que eventualmente a gente ficou chateado, tem que chamar para conversar, tem que se recompor, porque a paixão política é complicada. Às vezes o cara, puxa, sabe, aconteceu. O cara estava lá no fogo cruzado e todos nós somos. Eu quantas vezes não falo, né? Eu tenho um grupo de WhatsApp de amigos ali que eu brinco que ali está o meu tiozão do WhatsApp, ali é onde eu falo as minhas opiniões, mas que eu, às vezes, um minuto depois eu olho, não concordo, deixei a emoção tomar conta e falei algo muito... então acontece às vezes, claro, eu só faço isso ali, eu procuro nas minhas exposições, na empresa e tal, respirar antes, pensar, usar a razão, mas às vezes esses líderes aí podem não conseguido usar a razão naquele momento. Então, acho que vale retomar o diálogo, vale respirar fundo. Eu sou um defensor da diplomacia, da conversa. Nós buscamos o diálogo com todos os senadores da CPI e continuamos buscando. Hoje, a gente recebeu uma prévia dessa sugestão ao relatório que fez um dos senadores e que nos citava, e, na nossa opinião, né, de forma equívoca. Então, a gente já chamou a equipe dele, né, tranquilamente, com respeito, olha, a gente gostaria de conversar, gostaria de colocar nossos pontos aqui. Todos eles, todos os políticos, da direita, à esquerda, no centro. Né? Eu acho que essa luta das ideias deles, acho que o ponto é o seguinte, tentando fazer uma síntese aqui do meu ponto. Nós precisamos ter racionalidade, precisamos controlar as emoções nessa batalha das ideias. A batalha das ideias, ela é fervorosa. Ela está no auge por causa da internet, por causa de tudo. Se nós deixarmos de tomar pelas emoções, né, pelas desavenças, às vezes pessoais, às vezes pode uma desavença pessoal, a pessoa falar uma coisa publicamente que eu sei que ela não pensa daquele jeito. Né? Então precisamos controlar as emoções, amadurecimento, racionalidade, diálogo e se manter firme na defesa das ideias. Não há o que se fazer. E uma dica que eu dou aqui, imagino que já estejamos finalizando aqui o painel, uma dica, né? Quem sou eu para dar dica, mas um incentivo que eu dou aqui em termos de empreendedorismo aí para quem está começando a iniciativa, fuja do Estado e busque lucro.
Porque essa é a maneira de você se conectar com a realidade, certo? E se conectando com a realidade, você tem uma tendência maior de ser um bom prestador de serviço, como nós estamos aqui falando. Né? Se você não busca lucro, você não consegue crescer, você não consegue reinvestir, você não consegue atrair bons talentos, porque os melhores talentos estão aí sendo bem pagos, etc. E se você tiver qualquer conexão com o Estado, imagina, se você não tem, no nosso caso, que não tem nenhuma, não tem nada, o Estado não dá nada, mesmo assim o Estado está aí no nosso pé. Imagina se nós estivéssemos aí pegando financiamento público com subsídio estatal, etc., se nós estivéssemos pegando Lei Rouanet, imagina, já tem um monte de coisa em Brasília, o pessoal me ligando, eu tendo que dar satisfação, né? O mesmo dinheiro público, né? Várias pessoas que hoje estão no governo gostam do Brasil Paralelo ligaram, super natural, tá? Perguntar se nós queríamos, né, prestar um serviço ou vender os documentários para XYZ projetos e tal. A gente negou todos sempre, né? Agradecemos e tal, mas negamos todos. Imagina se a gente tivesse aí faturado uma grana aqui ou ali fazendo um serviço, mesmo que dentro da lei, correto, tudo certo, né? Seria uma incomodação. Então, fuja do Estado. A gente adotou lá desde o início o princípio, não vamos receber nunca dinheiro público. Em alguns momentos, isso na nossa história foi até meio estranho, porque em alguns momentos a gente estava precisando vender, faturar, movimentar, e aí a oportunidade bateu na porta, e não, isso aqui não. Né? Empréstimo, teve um momento que nós não estávamos muito bem, precisamos pegar empréstimo para manter a empresa por alguns meses, e aí das opções todas, a melhor era o banco público. Não pegamos. Lembro até hoje, meu diretor financeiro lá, eu meio de desespero, falei para ele, dá uma analisada aí, cara, que de repente isso não configura dinheiro público. Ele olhou para mim e falou, Henrique, esse juro aqui é subsidiado com dinheiro do pagador de imposto. Eu falei, puta, pior, não podemos pegar. Então, é um princípio meio chato que a gente adotou para nós mesmos, uma regra que a gente auto-impôs, hoje está no compliance, né? E obviamente já está divulgado a torto e direito, então nós somos proibidos, mesmo que a gente mudasse de ideia, hoje nós não podemos fazer, porque todos os nossos clientes contam com isso, mas isso acho que fez a gente crescer do jeito que a gente cresceu nesses 5 anos, né? Independência total, né? Por mais que estejamos sendo atacados agora, você fez tudo certo, né? Como o colega falou, então a gente acaba ficando. Então, o incentivo que eu faço é esse. E busque lucro. Eu sei que é muito legal as iniciativas como o IFL, por exemplo, que são sem fins lucrativos. Eu acho que é nobre, eu acho que é uma forma de pessoas que têm uma atividade distante do debate das ideias poderem dedicar algum tempo para o debate das ideias. Mas para aqueles jovens que estão aí com a energia toda, que tem uma vida pela frente, que estão ainda decidindo o que vão fazer a carreira, pensem em iniciativas de mídia online, pensem em iniciativas com fins lucrativos. Que se você acerta, vai crescer muito. Você vai poder atrair talentos, você vai poder dividir os lucros, pagar bons salários, reinvestir. Né? Então, fundamental também nesse debate das ideias, Denis, na minha provocação aqui, de que também temos mais iniciativas privadas com fins lucrativos atuando também. Seja no mercado de mídia, de educação, de eventos, ou seja, tem várias frentes aí para poder divulgar ideias, boas ideias. Tá? Marcelo? Eu acho que esse ponto aí que você pegou é bom demais. Essa questão de lucro, né? Lucro é o mercado te falando que quer mais daquilo que você está dando para ele, seja o que for que você está dando. E a melhor forma de você resolver um problema, talvez a única, é você dar um jeito de lucrar resolvendo aquele problema, porque aí você vai fazer aquilo quanto mais melhor, né? E, de novo, tudo é uma porcaria e tem lucro em todos os mercados. Então, pegar essas ideias de liberdade, responsabilidade, ética e aplicar para construir negócio que coloque isso na prática e dê dinheiro, porque aí você vai levantar capital, você vai fazer o negócio ficar maior, vai ser uma transformação até pessoal para você que você não esperava viver. E vai, de tabela, sem estar querendo fazer aquilo, melhorar a situação do país. Muito falou que agora de déficit de mão de obra, né? O Brasil está, especialmente tecnologia, muito carente. Aí a gente vislumbrou lá uma solução, vamos colocar, tipo, é meio louco também. A gente vai abrir uma universidade dentro da empresa, contratar 50 jovenzinhos de 17 anos, porque a gente entende que a universidade atual é uma porcaria, mesmo sendo de graça, não presta. E aí nós vamos fazer, dentro de casa, tentar formar esses jovens. Se a gente conseguir, vai ser uma fábrica de jovens talentosos que vão estar lá dentro e vão lucrar, porque a gente vai lucrar em cima disso, porque vão ser profissionais que vão estar lá com a gente.
E aí, nisso, talvez a gente ajude a resolver o problema da educação. Mas porque a gente está querendo um negócio maior, um negócio mais rentável, com profissionais melhores. Então, é meio que assim, o capitalismo do bem mesmo, puro, né, como você quer gostar de ver. E literalmente, para cada problema desse que tem no Brasil, tem uma solução que é pegar essas ideias e aplicar, porque o Brasil não conhece essas ideias, assim, na realidade. E você dá... Não sei se vocês já fizeram alguma aula de vendas, né? Eu já fiz umas aulinhas de vendas, eles sempre falam para você vender o benefício do que você está vendendo e não o que você está vendendo em si. Eu acho que nesse campo das ideias, a ideia é meio que o produto, né? Mas o benefício desse produto é o que ele faz melhor do que uma outra ideia. No nosso caso, a competição de ônibus, o preço é metade. Mas a pessoa não quer saber se é competição, ela quer saber se o preço é metade. E aí vai ter uma parte que o governo vai trabalhar, que vai ser da segurança, que no nosso caso o ônibus tem que ser seguro, e tem um papel do Estado ali para garantir que seja, ou para punir quando não for. No caso dele, tem essa questão das notícias serem verdadeiras, que é óbvio que de vez em quando não, muitas vezes vão ser trabalhados como ferramenta contrária, não como uma busca honesta por informações incorretas. Como no nosso caso é falado de transporte clandestino, né? É uma arma para falar mal da gente, não é que eles estão preocupados. Igual o fake news, no caso, deve ser deles. Mas, nesse desafio todo, estão as oportunidades. E aí você vai ver as suas ideias se transformando em benefício e mudando a vida das pessoas, que eu acho que é o que importa. Eu tenho um amigo, professor da Universidade Federal do ABC, Vladimir Pershin, que nos deu uma palestra uma vez. Ele viveu o regime soviético, ele viveu na Rússia até sei lá que idade, e ele passou ali pela virada, pela queda do regime, e ele fala quando abriram o primeiro McDonald's, inclusive tem uma foto icônica, né, o primeiro McDonald's, uma fila surreal numa das praças centrais de Moscou, e ele fala que o que mais estranhava as pessoas era o fato de que, ao comprar um sanduíche, a pessoa falava muito obrigado. Então, assim, é um negócio completamente surreal. A livre relação econômica, ela não só beneficia ambas as partes, mas ela é absolutamente moral. É você oferecer alguma coisa que a pessoa precisa, que para ela tem valor, numa dupla relação de agradecimento. Já quando o Estado te rouba, eu sempre lembro que imposto é roubo, para aplicar em alguma outra coisa, você, ao mesmo tempo, diz, vá para o inferno, e ele diz, não fez mais do que a sua obrigação. É muito diferente do que duas relações que se complementam com um muito obrigado, né? Eu acho que isso diz tudo do que nós estamos defendendo aqui. O tempo acabou. Henrique Viana, do Brasil Paralelo, Marcelo Abrita, da Buser, muito obrigado. Obrigado a todos pela atenção de vocês. Valeu. Agradecendo, então, os participantes deste painel, Denis Xavier, professor, escritor e tradutor, Henrique Viana, fundador e diretor executivo do Brasil Paralelo, e o Marcelo Abrita, CEO da Buser.